Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho, a reflexão de hoje é: o que significa dizer que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus? Já quero deixar o primeiro versículo, ou pelo menos o versículo base, tá? Gênesis 1, 26 ao 27. O que quer dizer, o que significa o homem ser feito à imagem de Deus? Como assim? Rapidamente vamos aprender comigo, ou melhor, vamos aprender juntos. No último dia da criação, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Então ele terminou seu trabalho com um toque bem pessoal. Então Deus formou o homem do pó e deu a ele vida, compartilhando do seu próprio fôlego. Gênesis 2, 7. Dessa forma, o homem é o único dentre toda a criação de Deus, tendo tanto uma parte material como uma parte imaterial, tá? Então, alma, espírito, corpo, alma, espírito, né? Alguns creem que o homem é formado alma e espírito, tá certo? E habita em um corpo. Eu também creio que o homem é um ser tripartido, ok? Em termos bem simples, ter a imagem e semelhança de Deus significa que fomos feitos para nos parecermos, ou para que nós viéssemos a ficar parecidos com Deus. Mas em que sentido? Vamos ver se nós temos aqui a resposta. Em que sentido somos parecidos ou fomos feito à feitura de Deus? Vamos lá. Adão não se pareceu com Deus no sentido de que Deus tivesse carne e sangue. Então já sabemos que Deus não tem carne e sangue. Então vamos ver? As Escrituras dizem que Deus é Espírito, abre aspas, fecha aspas. João 4, 24. E portanto, existe sem um corpo. Então Deus, ele não tem carne e sangue, não é como esse corpo aqui, dessa forma como você é, como nós somos. Entretanto, o corpo de Adão espelhou a vida de Deus ao ponto de ter sido criado em perfeita saúde e não ser sujeito à morte, tá? A imagem de Deus se refere à parte imaterial do homem. Então já não é física, mas sim a parte espiritual, digamos assim, tá? Ela separa o homem do mundo animal. Ela separa, ou ela nos faz essa separação. A separação do corpo e do espírito. Detrimento à alma, que é o sentimento, a razão, a emoção, desejo, vontade, realização. Então, eu costumo dizer que o ser humano, ele é um espírito, possui uma alma ou tem uma alma e habita um corpo. Esse corpo aqui, igual ao seu. Tá certo? Então, Gênesis 1, 28. E o capacita a ter comunhão com seu Criador. É uma semelhança mental, moral e social. Ok? Então, qual é a semelhança? Mental, moral e social. Mentalmente, o homem foi criado como um agente racional e com poder de escolha, entre aspas, tá? Entre aspas. Em outras palavras, o homem pode raciocinar e fazer escolhas, entre aspas. Pois eu rapidamente explico por quê. Isto é um reflexo do intelecto e liberdade de Deus. Todas as vezes que alguém inventa uma máquina, escreve um livro, pinta uma paisagem, se delicia em uma sinfonia, faz uma conta ou dá nome a um bichinho de estimação, essa pessoa está proclamando o fato de que somos feitos ou feituras à imagem de Deus, tá? Então Deus, ele nos fez com essa capacidade, ok? Moralmente, então o homem foi criado em justiça e perfeita inocência. Então isso na época antes do pecado, antes da queda, tá? Um reflexo da santidade de Deus. Então isso faz parte da santidade de Deus.
ok? E quando se faz a referência de que o homem foi feito à feitura ou à imagem de Deus dentro da criação, então é nesse sentido, ok? Deus viu tudo o que tinha feito, incluindo a humanidade, e disse que tudo era muito bom. Gênesis 1:38. Então Deus nunca fez e não faz qualquer coisa. Então tudo que Deus fez e faz é bom, tá? Nossa consciência ou bússola moral, entre aspas, é um vestígio daquele estado original. Então lembrando do estado original. Aí é dar aquela palhinha, aquela paradinha para responder o seguinte, que o homem, o ser humano, ele tem o livre-arbítrio, entre aspas, o livre-arbítrio do homem, não o livre-arbítrio de Deus, tá certo? Não o livre-arbítrio de uma forma universal, não. O ser humano não tem esse poder. Então o ser humano ele tem algumas escolhas que foi dado a ele de ser ou de fazer, tá? Mas não tem a livre escolha ou livre-arbítrio de Deus, como Deus, ok? Deu para entender aqui? Até aqui deu para pegar? Então, essa bússola moral é um vestígio do estado original. Só lembrando que no estado original uma coisa, e no estado de pecaminosidade ou de queda de Adão e Eva, e trouxe aí a sua humanidade, ou toda a humanidade foi atingida por causa da sua falha, por causa do seu erro, por falta do arrependimento nesse sentido, tá certo? Porque desobedeceu na época Adão e Eva ali, no estado de inocência, e tornou-se a ficar com um estado caído, como a humanidade sim é hoje. Tá? Lá no Éden. Porque se Deus fez o homem à imagem e semelhança, e tem a ver com as questões morais, intelectuais, tem a ver com esse estado de ser, então logo entendemos que o ser humano foi feito dentro de uma graça ao qual Deus assim o deu. Mas foi perdido no jardim, foi perdido com Adão e Eva, ok? Mas isso foi restaurado em quê? Há 2000 anos atrás, por intermédio do segundo Adão, Jesus Cristo. E esse foi perfeito, não houve queda, tá? Então, isso determina que realmente Deus fez o homem tripartido. Agora, socialmente, o homem foi criado para comunhão. O homem não foi feito para viver sozinho, tá? Então, ele tem comunhão com o Criador. Então, Deus assim o fez para que ele tivesse. Jesus Cristo veio resgatar essa comunhão perdida, viu? 1 Timóteo 2,5. Ok? Se você for ler também, João 14,6 e outras passagens que nós já temos como referência na Bíblia. E eu tenho esse assunto no canal. Olha que interessante, isso refere ou isso reflete a natureza triuna de Deus em seu amor, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Então Deus e seu amor, então dentro desse amor de Deus, ao qual o próprio Deus fez, Pai, Filho e Espírito Santo, fez também o ser humano com essa, digamos, essa tríplice dentro daquilo ao qual nós conhecemos hoje. Então o homem, o ser humano é um espírito, possui uma alma e habita um corpo. Tríplice, ok? Tá bom? Então, ali no Éden, Deus assim o fez e teve o seu primeiro relacionamento com a criatura. Foi Deus assim quem fez e foi Deus assim que disse. Então, Gênesis 3:8, aí indica comunhão com Deus. É só você fazer uma leitura de Gênesis em diante, tá bom? Então, e Deus fez a primeira... aí diz assim, olha que interessante. E Deus fez primeiro a mulher, porque não é bom para que o homem seja só. Perdão, deixa eu corrigir aqui. Deus fez o homem, e aí do homem fez a mulher, da costela de Adão, ok? Só corrigindo aqui no estudos aqui, tá? Então, Gênesis 2:18, todas as vezes que alguém escolhe uma esposa e se casa, faz um amigo, abraça e tem ali uma comunhão. Então, todas as vezes que nós vemos e ouvimos essa escolha feita, então Deus ali está para abençoar. Então, demonstrando aqui mais uma vez como Deus, o próprio Deus fez, tá bom? Então aqui, Gênesis 3:8 indica comunhão com Deus. Então, se
Se você lá estiver lendo Gênesis 3:8, é bom que você esteja lendo, né? É claro, para você entender texto no contexto aí. Então você vai rodando aqui, ó, Gênesis 2:18, voltando um pouquinho, Gênesis 2:18, tá? Então nós vemos aí a demonstração de que Deus fez o homem, do homem fez a mulher, e aí toda a sua criação com a imagem e semelhança. Para sermos feitos à imagem de Deus, significa que Adão tinha capacidade de tomar decisões livres. Eu disse e volto a repetir que o homem ele tinha e tem limitadamente, tá? Então a época da inocência de Adão e Eva era um tipo de livre-arbítrio, era um formato, e depois da queda houve uma limitação desse livre-arbítrio, entre aspas, na vida do ser humano, tá? Porque na verdade, ao bem da verdade, o Senhor, ele é Senhor de tudo, inclusive do ser humano ao qual ele fez, tá certo? Então, fazendo isto, Adão machucou a imagem de Deus dentro de si e passou adiante essa semelhança danificada a todos os seus filhos, incluindo Romanos 5:18, incluindo a humanidade. Se você estiver lendo Romanos 5:12, Romanos 5:12, é importante que você leia, já disse, volto a dizer. Todas as vezes que eu estiver citando esses versículos, é texto no contexto, está relacionado. Hoje ainda trazemos conosco a imagem de Deus, Tiago 3:9, mas também trazemos as cicatrizes do pecado. Somos pecadores redimidos, tá certo? Então nós não somos tudo isso que muitas das vezes as pessoas falam e dizem, né? Então nós somos submissos ainda, nós somos e dependemos de Deus, tá? Sempre seremos, ok? Então mentalmente, moralmente, socialmente, fisicamente mostramos tudo isso e o que está acontecendo aí na humanidade nesses últimos tempos. As boas novas são que quando Deus redime uma pessoa, ele começa a restaurar a imagem original de Deus, criando o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24, e veja também, dê uma olhadinha em Colossenses 3:10. É importante que você leia, é importante que você olhe, observe cada passagem para você entender na Bíblia. A Bíblia é a nosso manual de fé e conduta, é a nossa bússola, é a direção, é luz para o nosso caminho. Para que você possa ter entendimento, é necessário que você esteja lendo e esteja estudando. Aqui é o final dessa reflexão para você. Se você não conhece o canal, como de praxe, entre, se inscreva, toque o sininho de notificações para que a plataforma esteja lembrando você de todos os vídeos que eu vou estar postando aí praticamente todos os dias. O seu like ou dislike ajuda a ranquear o vídeo e o canal. No rodapé, nos comentários o que você achou, se você quiser saber um pouco mais. Caso não, escreve lá YouTube, né? No YouTube, claro, Carlos Zanino, e o assunto que você gostaria vai aparecer. E você dá uma olhadinha lá e você me diz depois se você tem alguma dúvida ou não sobre o assunto ou um outro assunto ao qual eu tenha já postado. Deus abençoe sua casa, sua vida e tudo que você estiver fazendo. E até um próximo vídeo.